espirituais definidos. E nós precisamos aprender a observar esses tempos. E a gente precisa aprender a adorar a Deus, a glorificar a Deus, independente do tempo. Tem até um louvor, não sei se eu trouxe para a igreja, trouxe da aula séria, independente do tempo eu vou continuar adorando, né? Então nós precisamos continuar adorando. Primeira coisa que o Espírito Santo coloca no nosso coração nessa noite: independente do tempo que você está vivendo, você tem que continuar adorando. Amém, Senhor. Amém? Eu vou repetir. Independente do seu nervosismo. Amém. Independente da sua tristeza. Independente da sua decepção. Independente da sua humilhação. Independente das suas alegrias. Independente. Você tem que continuar adorando. Amém? Diga: eu preciso continuar adorando, independente do tempo em que eu estou. Amém? E aí a gente vai ver um verdadeiro adorador aqui a gente encontra um verdadeiro adorador. Na realidade cita aqui 3 adoradores. Um adorador morre ao fio da espada, apóstolo Tiago. Ele morre defendendo a sua fé. Então há um tempo de perseguição, então há uma pressão espiritual da parte de Satanás, e existem infelizmente pessoas que passam a ser instrumento na mão do diabo. Então o governo desse período, as pessoas de autoridade desse período, parte dos judeus, quando se fala do judeu não era toda a nação, mas é parte dos judeus, porque parte dos judeus era a própria igreja. Jesus e os 12 eram judeus e por diante. Então parte da nação, eles então se deixaram ser manipulados, escravizados pelo diabo, e essa manipulação fez com que eles matassem, né? O diabo fez com que eles matassem, dentro da perseguição, o apóstolo Tiago, irmão de João. E aí o rei, humanamente falando, percebeu que boa parte da nação judaica, né, se agradou. Segundo cuidado, segunda lição que o Espírito Santo está nos dando hoje: a tua adoração está em fazer a vontade de Deus, ou a sua adoração está vinculada a agradar pessoas? Eu posso me considerar um adorador, mas eu fico preocupado em agradar pessoas. Não que ser um adorador tem que ser uma pessoa antissocial, mas há momentos que a tua vida, a tua adoração a Deus não pode ficar debaixo do tapete, como se fosse uma sujeira. Aí eu tenho aqui a presença de Deus comigo, mas dependendo da pessoa, ai meu Deus, vou esconder aqui debaixo do tapete. Não é sujeira, a tua adoração não é sujeira. As pessoas, elas precisam ver você como cristão, e respeitosamente elas precisam entender que você é cristão. Nós estamos vivendo um tempo no nosso país que o homossexual, eles estão dentro de um grupo, fechados, defendendo os seus direitos. Ainda é um ponto positivo que o nosso país tem essa liberdade, mas eu vi no Facebook uma imagem de 2 homossexuais, um na figura de Jesus e o outro próximo a ele, se beijando com a cruz atrás, né? E aí um cristão dizendo, falou assim: tudo bem que eles queiram defender os seus direitos, mas não precisa agredir a nossa fé. Então, se eles querem defender o direito deles, eles não podem nos agredir, né? Não é nos agredindo que eles vão receber o direito que eles buscam. Então
nós precisamos entender que você como um verdadeiro adorador, você precisa ser realmente, você precisa apresentar Cristo, dependente de onde você estiver. E se existem pessoas que não se agradam pelo fato de você ser cristão, você simplesmente coloca uma posição de respeito. Então, assim, se a pessoa acha que o fato de ser cristão é um problema, você diz para a pessoa, fala, eu sou cristão. Eu não vou deixar de me relacionar com você por ser cristão. Agora, se você quer se afastar de mim por eu ser cristão, sinto muito, vou continuar sendo um adorador. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, nós continuamos sendo um adorador. E esse rei, vendo que era agradável a judeus, prosseguiu prendendo. Então, ele viu que foi bom a morte do apóstolo Tiago. Ele continua perseguindo. E ele então prende Pedro. E aqui fala que estamos num período de Páscoa. No período de Páscoa tem a mesma, se você for ver a passagem de Jesus, chega um momento em que há um julgamento público entre um preso e Jesus, para ver quem poderia ser solto, porque na Páscoa alguém pode ser solto. Então eles iam fazer a mesma coisa com Pedro. Só que a missão de Cristo é diferente da missão de Pedro. E a gente vai ver então o que nos chama a atenção no versículo 5 é a oração incessante. Versículo 5 diz: Pedro, pois estava guardado no cárcere, quer dizer, estava preso, mas havia oração incessante. Digam comigo assim: defesa e ataque do cristão. Eu quero continuar o texto, mas eu quero trazer para vocês nesse momento a revelação que Deus me deu. Não dá para eu dizer para você todo o benefício do que é uma oração, mas eu quero dizer para você que a oração, ela é sim o veículo, é a maneira pela qual Deus se manifesta através de nós, de cada um de nós, para nós e para outras pessoas. E aí eu quero dizer para você o significado de igreja. Aqui a passagem de Pedro fica muito clara a posição da igreja. E eu quero que vocês entendam que eu estou trazendo uma situação, mas que o Senhor possa abrir a sua mente para outras situações. Eu quero mostrar para você o que está acontecendo aqui espiritualmente. Apóstolo Pedro foi levantado como um atacante dentro do time cristão, se é que eu posso dizer assim. Ele era o atacante. Como um time, todo time tem a parte de ataque e a parte de defesa. Então Pedro era o homem que estava na frente, Pedro era o homem que abria caminho. Só que no momento que Pedro abre caminho, espiritualmente falando, precisa-se ter uma retaguarda. A retaguarda e o ataque, ela está dentro da igreja. Diga comigo assim: a defesa e o ataque está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Por que você precisa saber disso? Primeiro, cristão isolado, ele tem a tendência à derrota. Diga comigo: cristão isolado tem a tendência à derrota. A palavra do Senhor nos ensina que nós somos um corpo. Uma parte do corpo não vai resolver a sua vida. Essa parte do corpo só vai ter resultado quando ela estiver inserida no corpo. O que o diabo tem feito conosco? Não sei se em outros tempos, mas nesse momento, o que o diabo tem feito conosco? É interessante quando Deus começa a trazer coisa boa, o diabo inventa uma coisa negativa. O nosso país está vivendo um avivamento único. Glória a Deus. Se nós olharmos a história do nosso país, do seu descobrimento até o presente momento, passando por todos os avivamentos que houve no nosso país, mas teve um período atrás que o nosso país era visto como um quintal de terreiro. E hoje ele está sendo visto como um país cristão. Esse é o lado positivo, um avivamento, muita gente se convertendo, muita gente orando, muita gente clamando e o corpo de Cristo fortalecendo. Qual que é o ponto negativo? Há tantas opções para o cristão adorar a Deus que o diabo está fazendo as pessoas se isolarem. A igreja já não tem mais importância.
pastores já não têm mais importância. Então, rasgou-se o véu, eu posso dobrar o joelho e falar com Deus, então eu não preciso de ninguém, só preciso de Deus. E com Deus resolvo tudo. Isso é uma mentira de Satanás. Verdade. Nós precisamos aprender, nós precisamos entender que a defesa e o ataque está dentro da igreja. Se Pedro estivesse isolado, ele ia desbravar com o ministério, com dons, operar milagres, mas ele não teria retaguarda, ele estaria morto. A gente já viu a história de Pedro e ele seria morto nesse período, porque ele foi preso para ser morto. Mas o que chama a atenção no versículo 5 é que a igreja orava incessantemente por Pedro. Então Deus, não as pessoas, mas Deus levantou pessoas para orar por Pedro, porque espiritualmente estava se construindo uma defesa sobre a vida do apóstolo Pedro. Por isso você precisa estar inserido dentro de uma igreja. Por isso que você precisa ter pessoas orando e intercedendo pela sua vida. Há momentos que você se torna um atacante. Deus coloca no teu coração, você vai lá e faz, acontece. Aí a tua retaguarda fica esquecida. Aí Deus começa a levantar pessoas na igreja para orar por você. E as coisas vão sendo defendidas. Então nós precisamos aprender a atacar e nós precisamos aprender a nos defender como cristãos. Porque um outro engano que o diabo faz é, quando você começa, você recebe o menor dom que você possa receber, porque o menorzinho dos dons que a gente começa a receber, a gente acha assim, olha o que Deus está fazendo através da minha vida. E aí tem a impressão de que eu posso fazer tudo sozinho, porque Deus está agindo através da minha vida. Aí eu já tenho resposta para tudo. E eu já começo a ver erro em todo mundo. Porque eu orei, Alina, eu orei. E a pessoa recebeu uma cura. Aí o outro irmão orou e não foi curado. Pode deixar que eu oro por todo mundo que está doente, que todo mundo vai ser curado. Eu começo então a achar que eu resolvo tudo. É uma mentira do diabo. Porque o operar de Deus, as curas, o dom é entregue, a cura vem. Mas você precisa entender que você está dentro de um corpo. E se foi feito, se Deus usou a sua vida, se Deus usa a sua vida, se Deus está preparando você para usar de forma sobrenatural, e se a palavra está vindo para vocês esta noite, eu creio que é isso que vocês vão receber. Pastor Drummond? Eu creio que Deus vai levantar pessoas aqui com poderes, dons sobrenaturais, manifestações sobrenaturais de Deus. E Deus já está preparando o seu coração para que o seu coração continue simples. Amém, Senhor, eu creio. Porque os verdadeiros servos do Senhor são aqueles que têm dons, poder de ressurreição. Mas você olha para ele e você vê na face um servo. Porque aqueles que passam, né, a ter a ilusão de que são donos do seu nariz, o dom pode até permanecer porque é irrevogável, mas a ligação com o Espírito Santo se perde no meio do caminho. Então a gente tem a responsabilidade, sim, mas a simplicidade. E saber que sozinho a gente não faz. A gente só faz se estiver inserido dentro de uma igreja. Daí eu entendo que na questão de discípulo e líder, então os discípulos cuidam, o líder cuida dos seus discípulos, mas você pode ter certeza que quando o líder ele está dentro de uma frente de batalha e a sua retaguarda está abandonada, Deus levanta os discípulos para orarem, para que seja, porque a defesa do seu líder bem guardada e as vitórias do ataque que está sendo realizado em favor da igreja. Pedro estava à frente da igreja. O apóstolo Pedro estava fazendo as coisas acontecerem naquele período, junto com os outros apóstolos. O fato da igreja orar incessantemente por Pedro é porque os seus discípulos sabiam a importância e a representatividade espiritual que Pedro tinha dentro daquele contexto. Por isso a oração incessante. Então nós precisamos entender que a nossa defesa, o nosso ataque está ligada automaticamente
a comunhão ao corpo de Cristo. Como é que você aumenta a sua defesa? Terceira lição do Espírito Santo da noite. Como é que você aumenta a sua defesa? Tendo comunhão com o corpo de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus te deu um dom maravilhoso. E você começa a manifestação do dom, você vai e exerce e o dom se manifesta. E você vai entrando em guerras, em batalhas, você vai travando batalhas, você vai enfrentando demônios, você vai arrancando pessoas do inferno, você vai libertando pessoas. Como que você vai ficar de pé? Se você tiver comunhão com o corpo de Cristo. Porque Deus precisa levantar intercessores a seu favor. E se você perder a simplicidade, se tornar uma pessoa de autonomia e começar a desprezar a oração dos irmãos, você não vai conseguir ficar de pé, porque cristão isolado tem a tendência à derrota. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então nós precisamos aprender a entender que o corpo de Cristo tem várias funções diferentes. Nós precisamos aprender a respeitar a função de cada um e principalmente não menosprezar. Não menospreze. Me veio à mente um exemplo quando eu estava no exército, quando nós passamos a cabo, a minha turma passou a cabo. Então nós éramos soldados, passamos a função de cabo. E havia dentro do nosso grupo um cabo que ele demorava a aprender. Então a gente pegava as coisas, na grande maioria todo mundo pegava as coisas no mesmo tempo e aquele cabo demorava a aprender. E não tem como. O grupo começava a menosprezar aquele cabo. Tudo era motivo de piada. E eu presenciei, no período de um ano e meio, o crescimento profissional daquele cabo. Ele se tornou o melhor, ou um dos melhores cabos da nossa turma, no conhecimento da sua função, na habilidade da sua função. No início a gente menosprezou, mas depois ele veio então conquistando o seu conhecimento. Eu quero que você entenda que Deus quem capacita. Então, se Deus está capacitando você, dê glória a Deus. Mas cuidado, você pode menosprezar alguém dentro da igreja em que Deus está capacitando. Porque a própria palavra diz que o Senhor, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E se Ele escolhe alguém que você olha, humanamente você fala, mas essa pessoa não tem condição. Mas se Deus escolheu e Ele começa a capacitar, essa pessoa vai te surpreender. Então não menospreze, mas não menospreze em situação nenhuma. Procure ter comunhão com todos. Por quê? Se você criar inimizade como intercessor, porque é isso que o diabo faz. É isso que o diabo faz. Terceira ou quarta lição do Espírito Santo? Quarta lição do Espírito Santo. O diabo é craque em fazer você criar inimizade com o seu intercessor. Porque o diabo sabe quais são os seus intercessores. Aí você olha para a pessoa e acha esquisito, estranho, alguma coisa, você vai lá e pisa na pessoa. Aí no dia que você precisa da intercessão que Deus põe no coração da pessoa, intercede, a pessoa lembra de você, fala, não, ignorante, arrogante, não. Deus tem misericórdia de você. Eu tenho que cumprir minha função, mas não ora de todo o coração. Eita Deus. Pedro era um homem simples, cheio da presença do Espírito Santo. A igreja ela não só orava, ela orava incessantemente em favor de Pedro, porque Pedro conseguiu ter essa comunhão e essa defesa. E é isso que Deus quer que você tenha, defesa. Por isso que nós precisamos aprender a cuidar dos nossos discípulos. Cuide, ligue, leve para a célula, prepare a ficha para o encontro, pergunte.